Hoje é mesmo bem amigos da live com Erlanger. O convidado de hoje é o Juca Kfouri. Vamos lá. Já vou começar errando aqui. Tem que fazer a marcação. Não vou conseguir. Opa. Publicar. Segurar. Fixar comentário. É só o Juca entrar. Agora é um suspense. Que o Juca tem uma série de contas. Tem blog do Juca. Tem Juca. Ele é um time. Juca, não, achei que era ele. Eu vou implicar com ele porque eu pegava muito no pé do Galvão, que é todo comentarista de futebol. Não, João Tikamirov. Fala, João. Adora. Ansiedade? Ansiedade zero. Nenhuma ansiedade. Eu só fico nervoso porque o tempo vai passando. Tá tocando um troço aqui. Será que tá me ligando o Juca? Se ele não entendeu que é pelo Instagram? O Juca que foi, tá me ligando. Aí fudeu tudo, calma aí. Alô? Tô entendendo. Tá me vendo? Tô te ouvindo, mas você tem que entrar pelo Instagram. Então. Vamos ouvir, ó, que atenção, um momento histórico. Vamos lá. Completamente histórico. Você tem que entrar pelo Instagram. Eu tô no Instagram. Mas como é que você entrou por aqui, caramba? Vai ser a primeira live transmitida assim? Eu vou sair Não daqui. sei do que você tá falando. Sai e Não sei do que volta. você tá falando, eu entrei pelo Instagram. Ué, mas você apareceu pelo meu iPad e não pelo. Entrei. Sai e volta, por favor, tá bom? Nós vamos desligar esse bagulho aqui que tá prejudicando a coisa aqui. Ele fez a ligação pelo Instagram. Ah, ele ligou pelo Instagram. Ah, tem que entrar na sua. Você tem que entrar na. Como é que eu falo com ele aqui? Você ligou. Tem que entrar. Será que ele entrou? Entrou, eu perdi. Oh, entrou. Ai, meu Deus, agora é a novela do meu dedão. Primeira tentativa, segunda tentativa. Aí eu vou ter que gritar, Carolina! Eu não entendo isso, sabia? Por que o dedo dela funciona e o meu não funciona? Ah, tá aqui, me deixa entrar. Opa, transmitiu. Agora foi. Carolina perdeu o cachê de hoje à noite. Juca Kfouri, grande Juca Kfouri. Tudo bem? Coisa louca. Por que sempre tem uma certa tensão nessa história de Instagram, hein? Eu vou te falar uma coisa com toda tranquilidade. Assim, eu não fico mais tenso, sabia? Eu vi que independe, é sinal. Foi, não foi, não foi. Tá certo, tá certo. Eu tava pensando no negócio, assim, todo coleguinha é muito implicante com outro coleguinha. Não sei por que a gente tem essa tradição. Eu sacaneava muito o Galvão. Nem tinha pensado na entrevista, né? Que ele fazia, contava as histórias dele. Eu falei assim, Galvão, você tem vinheta sonora? Eu disse, não, como assim? Ué, garoto bom de bola, José Carlos Araújo, João Saldanha. Kfouri, você tem vinheta sonora? Eu tive na CBN, eu tinha. Então canta ela aí pra gente, como é que era? Rapaz, já nem me lembro. Mas eu tinha. O Galvão veio com essa história também. Ele veio com essa Mas história. a melhor vinheta sonora que eu tive, agora te surpreender, foi nos tempos que eu trabalhava na revista Placar e que Edil Vale Júnior, que você conheceu, era o chefe de redação, e cada vez que eu entrava na redação, ele fazia assim, Juca, tarararara, Juca, pelo senhor, paparará, parará.
Eu tava bolando aqui. Juca Kfouri. Isso. Pode O usar, Edil, aliás, o funciona. Edil tinha uma vinheta para cada um dos componentes da revista. O Edil Não, era nem tinha assim. pensado, mas você tem umas coisas assim. Eu sou da geração que ia para o estádio, até toquei com um radinho, né? Porque você tinha aquela coisa do Claro. apito, eu acho que tem uma relação, vamos dizer, sonora do futebol. Mas Sim. vamos começar. Juca, eu pergunto para todo mundo, assim, assim, sua família, qual a influência, você teve alguma influência da família para a tua trajetória, teu pai, tua mãe, como é que você foi, saiu sozinho para o caminho do cronista esportivo ou tinha alguma coisa na família? Não. Veja bem, isso é curioso. Porque eu acho que eu acabei indo para o jornalismo. Quer dizer, a primeira influência é do meu pai, mas não tem nada a ver com jornalismo. Meu pai era procurador de justiça. Tem a ver com o corintianismo, que é uma das heranças que meu pai me legou. Curiosamente, Erlanger, o meu avô materno, Luiz Amaral, foi um dos fundadores das Folhas, aqui em São Paulo, Uhum. e foi o primeiro repórter a conversar com Luiz Carlos Prestes durante a coluna Prestes. Nossa. É, Não, eu cheguei a entrevistar o Prestes, mas na coluna é um isso. pouco diferente, né? Meu avô Luiz Amaral, que era fascista, apoiava o Eixo, Caramba. era cooperativista, foi um dos fundadores da famosa Cooperativa Agrícola de Cotia, era inteiramente destrambelhado, viveu um período enorme com os índios no Xingu. Tá? A primeira pessoa que eu ouvi falar em Guarupi foi ele. Eu não tive boa relação com ele, Imagina. porque eu o conheci já muito tarde e ele tinha acabado de ter um derrame cerebral. Então, ele estava mais fora da casinha do que normalmente minha mãe contava que ele já vivia. Então, não tinha, quer dizer, então, eu não tenho nenhuma influência dele influência intelectual para ser jornalista. Talvez tenha no DNA, não sei. Não sei. Agora olha só. Vamos lá logo para a formação acadêmica. Você foi estudar ciência social, não é isso? Isso. Ciências sociais na USP. Ciência social e futebol? Ciências sociais. E futebol? Não, pois é. Eu fui fazer ciências sociais com a intenção de seguir carreira universitária e com a intenção de fazer uma tese de doutorado cujo tema seria o futebol é fator de mobilização social e não alienante, como diz a nossa esquerda, como diz a nossa inteligência, que se vira de costas para duas das manifestações culturais mais arraigadas no Brasil, futebol e carnaval. Carnaval. Tá? Fecho contigo. Só que, ao entrar na faculdade, em 1970, eu fui convidado para ir trabalhar no DEDOC da Abril, Departamento de Documentação e Pesquisa Jornalística, para atender a revista Placar, que ia nascer às vésperas da Copa do México. E fui. Durante os 4 anos que eu fiz a faculdade, no noturno, eu trabalhei no DEDOC, como pesquisador de Placar, depois como supervisor da pesquisa de texto, depois como gerente do departamento. Estava começando a pós-graduação em política com o professor Luiz Francisco Vefort, fundador do PT e ministro da Cultura de Fernando Henrique Cardoso, quando fui convidado para assumir a chefia de reportagem da Placar, sem nunca antes ter feito uma reportagem na vida. Caramba. E aí, Erlanger, eu tive que escolher se eu continuava na faculdade ou se eu assumia esse posto no Placar. Por quê? A editora Abril tinha o saudabilíssimo hábito
de não apenas pagar bolsas de estudo para seus funcionários, como estimular que eles fizessem cursos de extensão, pós-graduação de Aba4. A USP só tinha pós-graduação diurna. Portanto, eu, gerente do DEDOC, às terças-feiras, ia para a cidade universitária, não ia para a Editora Abril. Era o dia dos sonhos da minha semana. Remunerado bem pela Abril, eu passava o dia estudando na faculdade. Tá? Só que em Placar, isto seria impossível, por uma razão muito simples. Placar fechava no domingo, madrugada de segunda, fazia reunião de pauta na segunda-feira de madrugada, dava folga para a companhia durante a segunda-feira e era aberta na terça. Redação a meia boca. Mas quem era o primeiro que tinha que chegar para expedir pauta, para cobrar pauta, para ver andamento das coisas? O chefe de reportagem. E aí eu tive que fazer a opção, ou jornalismo ou vida acadêmica. E percebi que estava inoculado pelo vírus do jornalismo. E falei, vamos em frente. O Brasil perdeu um mau sociólogo e ganhou um jornalista medíocre. Assim foi. Não é assim foi. Outro dia eu faço dever de casa mesmo, já te conheci do bem, eu pesquisei e ouvi outro dia alguém comparando assim, que você é uma espécie de sucessor do João Saldanha. E eu achei que tinha tudo a ver, tinha tudo a ver. Mas voltando aí para o banco da academia, da faculdade, você já arrumou confusão com política e futebol? Aquela confusão que você arrumou com prova? Conta essa história aí que é sensacional. Você arrumou com... Conta aí. Não, então, Elisângela, esse caso eu até conto no meu livro. Né? Eu tive um professor que é um dos meus tipos inesquecíveis, Gabriel Com, que é um baita intelectual. Gabriel foi meu professor nos 4 anos da faculdade, Sociologia 1, 2, 3 e 4. Na Sociologia 1, 1970, o Gabriel marca uma prova para a noite em que jogariam Brasil e Romênia pela Copa do Mundo. Tá? Ele marca a prova, eu levanto o braço e falo, professor, tem jogo do Brasil contra a Romênia. E levo uma sonora vaia da minha classe. O Gabriel, que era uma pessoa tímida, é uma pessoa tímida, enrubesce e diz, não, peraí, isso nós vamos levar a voto. Isso não é assim, não resolve na vaia. E nesse dia eu descobri que a minha classe tinha 21 alunos. Deu 20-1 pela manutenção da prova. Porque era aquele discurso de a cada gol do Brasil atrasa em 10 anos a Revolução Brasileira. Vamos torcer contra a seleção do Brasil. E eu não entrava nessa. Eu jamais permiti que a ditadura me roubasse o que eu tinha de mais íntimo. Né? O meu amor pelo futebol, o meu amor pela seleção brasileira, a minha emoção quando eu vi o hino do Brasil. Não, nada disso pertencia à ditadura. Isso tudo era usurpado pela ditadura. Ao sair da classe, fim da aula, eu peguei no braço dele, falei, mestre, eu não venho fazer a prova. E foi a única vez que o vi irritado. Tudo bem, você vem aí na sexta-feira e faz numa classe sozinho. Não, acabou quebrando teu galho, né? Quebrou meu galho. Veja bem, Hernandes, essa história do cacete para mostrar as loucuras brasileiras. Isso foi em 1970. Em 1983, eleito o governador Franco Montoro em São Paulo, tá? Era diretor do Arquivo do Estado, um também meu professor na USP, professor João Sebastião Vitter, um São Paulino maluco, me telefona, eu já diretor da revista Placar, tá? Me telefona o Vitter e diz, ô Juca, estamos montando um grupo para lançar, para pensar uma enciclopédia do futebol brasileiro, eu queria que você viesse. Falei, claro que eu vou. E fui. Estamos na reunião, umas 10 pessoas. Quem entra? Gabriel Com. Faziam 7 anos que eu não o via. Quando ele entra na sala, eu exclamo, mestre, você aqui, que surpresa! Ele vem em minha direção de Derinriste. Você está surpreso porque você é tão alienado como seus colegas que me impediram de ver Brasil e Romênia na Copa de 70.
Eu falei, peraí, Gabriel, tá de sacanagem. Você que marcou a prova. Marquei a prova porque eu sou uma pessoa desligada, você bem sabe. Mas saiba você... Mas olha só, esse teu ato, você ficou com fama de quinta coluna entre seus colegas. Não, claro, vou contar. Eu fiquei com fama de quinta coluna, não. Fiquei com fama de policial. Porque nós éramos muito idiotas, né? O cara aparecia de paletó e gravata na aula, a gente achava que ele era da polícia. E ele era um coitado. Ele era um bancário, trabalhava numa empresa que exigia... A polícia usava barba, que nem eu, né? Mas a gente desconfiava era de quem usava paletó e gravata. Mas essa situação se agravou em 71, porque houve uma final de Pan-Americano masculino de basquete entre Brasil e Cuba, e eu anunciei que ia torcer para o Brasil. E aí foi um escândalo. Como é que você vai torcer contra... Esquerda tinha que torcer por Cuba. Tá bom. Como é que você vai torcer contra o comandante? Eu dizia, olha, escuta, a revolução do comandante é uma coisa... Eu era basqueteiro, tinha jogado basquete. Tinha jogadores ali da seleção que eram chapas meus. E era a seleção do Brasil contra Cuba, e eu não vou torcer contra o Brasil nunca. Mas o Gabriel vira-se para mim e diz, saiba você, nessa reunião, já em 83, saiba você que eu sou tão corintiano ou mais do que você. Saiba você que eu não respeito sociólogo no Brasil que não tenha os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. E que você, Juca, durante 4 anos, eu sabia muito bem o que você fazia, para onde você trabalhava, que revistas você atendia. Você nunca veio falar de futebol comigo, Juca, porque você também não considerava que a Faculdade de Ciências Sociais era o locus apropriado para tratar de futebol. E era. Nessa época você tinha uma ação na clandestinidade, já não tinha? Tinha, eu era da LN, do senhor Marighella. Bem leve, né? Bem leve. Bem leve. E com fama de desbundado, infiltrado. de infiltrado, é isso. Olha só, eu já vou pular lá para frente, porque é o seguinte, e nas minhas lives eu estou me dando, é uma maravilha eu voltar a exercer jornalismo, podendo tomar posição, que é uma coisa que a gente tem esse tabu, né? Claro. Cara, eu não fico puto pela direita, os fascistas, tomarem os símbolos nacionais. Eu fico puto pela esquerda, pelo outro lado, entregar. Aí eu vejo jovem com vergonha de usar a camisa da seleção brasileira. A camisa não é da CBF, o hino não é dos caras. Você não fica revoltado com isso, não? Mas isso, então, agora, você vê como a história se repete feito farsa, né? Porque estamos vendo isso agora de novo. Quer dizer, aquilo que a gente viu em 70. Vamos torcer contra a seleção brasileira para não botar um morango no bolo do Médici. Nego fala agora, né, que a camisa da CBF é a camisa do bolsonarismo. Eu quero que se dane o Bolsonaro, porque a camisa é a camisa do Pelé. A memória que o Brasil tem de 70 não é que o Médici foi campeão do mundo. Campeão do mundo foi o Pelé, o Rivelino, o Gerson, o Tostão, o Jairzinho, o Carlos Alberto Torres. Não foi o Médici. O Médici é o presidente da tortura, dos mortos, dos desaparecidos. Né? É assim que a história registra. Né? Mas você não acha que a esquerda hoje fica um pouco com vergonha? Erlanger, existe um documentário, eu não sei se você viu, sobre o futebol nos anos de chumbo, nos tempos do Condor, do Lúcio de Castro. Tem um episódio, Erlanger, que é das coisas mais tocantes. Eu conto e me comovo, mas vou contar. Uma presa... Você sabe que a 500 metros do estádio monumental de Núñez, do River Plate, onde foi jogada a final, Holanda e Argentina, tinha o presídio da Escola da Marinha, de Buenos Aires. E lá era o doicode deles, onde se torturava, matava e tudo mais. No dia que a Argentina é campeã contra a Holanda, a torcida está saindo do Monumental de Núñez, berrando Argentina, Argentina, Argentina. 2 carcereiros tiram uma prisioneira política, e ela dá esse depoimento no documentário,
tiram essa prisioneira, levam para a rua e dizem para ela, tá vendo? O povo não está nem aí para vocês, o povo está comemorando a vitória no futebol. E no depoimento dela, para o documentário, ela diz, eu vivi uma situação de absoluta ambiguidade, porque ao mesmo tempo que eu queria me juntar àquelas pessoas e berrar a Argentina, porque eu também estava feliz que a Argentina tinha sido campeã do mundo, eu queria dizer para eles, olha, mas aqui estão matando patriotas. E não podia. E é assim. A Dilma Rousseff conta que viu a Copa em 70 dentro da Torre das Donzelas, no presídio Tiradentes, numa televisãozinha com uma antena com palha de aço para melhorar o sinal, e que todos tinham combinado que iam torcer contra o Brasil, né? Aí a Tchecoslováquia faz 1-0, aí o autor do gol, o Petras, se ajoelha e faz o nome do padre. O nego fica, mas como é que um país da órbita comunista tem um jogador que não é ateu, né? E aí o Rivelino empata, e no que o Rivelino empata, ninguém aguenta e todo mundo comemora, porque é evidente que é uma coisa artificial essa torcer contra o Brasil. Você está de brincadeira. Mas não há hipótese disso me pegar. Eu faço uma campanha permanente nas minhas colunas e tal, papá, dizendo nada disso, não vamos abdicar da seleção brasileira em hipótese alguma. Juca, vamos passar mais pelo futebol antes de chegar na política. Eu me lembro que todo mundo, em todas as relações que eu passei, todo mundo sabia que eu era Flamengo, né? E eu era acusado, inclusive, de tratar mal o Flamengo para provar independência. Mas eu não tinha uma posição como você de comentarista. Você consegue ser, em parte, assim, todo pênalti contra o Corinthians você acha que é injusto ou você consegue... Não, ao contrário. Não, o grande problema não é esse, Orlando. O problema é exatamente você se policiar para você não ser parcial contra o seu time do coração. Eu sempre fui. Entendeu? Porque é isso. Na dúvida, você tende a dizer, não foi nada. Entendeu? Ou foi pênalti contra o Corinthians. Eu tenho episódios, inclusive, comentando na TV Globo. Um Corinthians e Santos, em que o Márcio faz final do campeonato, o Márcio faz um pênalti no Zenon, e eu, na hora, digo, estava Luiz Alfredo narrando. Eu digo, não foi pênalti. Segue o jogo. No intervalo, fica claro que foi pênalti. Ao passar dos diversos anos. Aí eu volto e digo, olha, me desculpe, a torcida corintiana, de fato, foi pênalti. Quando o Aragão, que era o árbitro, volta do intervalo, o repórter da Globo vai e fala para ele, o Aragão, a TV, nós estamos mostrando que houve o pênalti no Zenon. Aí ele diz, bom, com esse comentarista de vocês, está na cara que ele achou que era pênalti. Entendeu? Me lembrei da frase do Nelson Rodrigues, dizer que o videotape é burro, né? O videotape é burro. Olha só, o futebol brasileiro, como é que você vê? Acho que está tão confuso. Acho que não era nem para ter voltado. Mas, assim, o estágio técnico do futebol, eu acho que a gente andou tão para trás. O que é isso? Só os cartolas, as entidades. A gente continua, nossos jogadores fazendo o maior sucesso lá fora. E essa porcaria que é o futebol brasileiro. Então, veja, o que acontece é que nós temos um modelo de gestão que ficou parado no século passado. O mundo evoluiu. Os grandes clubes se transformaram em empresas, você teve o fenômeno da globalização, a indústria do entretenimento do tamanho que é, com o esporte ocupando o espaço que ocupa, e nós nos transformamos em exportador de pé de obra, exportador de commodity, é o que nós somos. Né? A prova de que nós continuamos a produzir grandes jogadores, você vê exatamente no futebol europeu, você pega aí as finais da Liga dos Campeões da Europa, tinha, sei lá, 16 brasileiros, né? Mas nós não conseguimos reter mais os nossos jogadores aqui. E não é nem dizer que a gente não consegue reter jogador aqui depois que ele faz uma grande Copa do Mundo, como Zico ou como Sócrates. Não, a gente tem jogador
acredite você ou não, tem jogador que eu estou olhando a narração do jogo na televisão e o cara fala, bola com o Fernandinho. Eu falo, mas que Fernandinho é esse? Esse. Eu sei. De onde veio esse Fernandinho? Aí eu vou no Google. Esse Fernandinho era um jogador que jogava no CSA de Maceió, aos 17 anos, foi vendido para a Ucrânia, fez sucesso no campeonato da Ucrânia, o Futebol Clube do Porto contratou e vendeu depois para o Milan, e aí você vai ver o Fernandinho jogar no Milan. Entendeu? E você nunca tinha visto. Há casos de jogadores brasileiros que jogaram aos 30 anos na seleção brasileira pela primeira vez no Maracanã, quando vieram jogar pela seleção brasileira. Nunca tinham jogado no Maracanã. Então é o seguinte, se nós continuamos sendo o celeiro... Não, por que a gente não consegue ter uma... Antigamente se tinha clubes ruins e uma baita de uma seleção. É o Tite, eu acho a nossa seleção muito ruim. Mas é que aí também você perde uma porção de coisas. Erlanger, você perde vínculos. Você concorda? Não, claro, você gosta eu do concordo, Tite? Mas você o gosta do é? Tite? Não, mas como é que você forma uma equipe? Uma equipe, necessariamente, tem que ter vínculo com o seu lugar, tem que ter vínculos entre si. O Neymar se encontra com o... Vou pegar um jogador brasileiro, o Everton Ribeiro. Ele se encontra com o Everton Ribeiro uma vez por ano, quando se encontram para jogar a Copa do Mundo. Entendeu? Não tem nada a ver, nunca jogou contra, não se conhecem, não tem nenhuma relação, não joga um pelo outro, cada um joga por si, porque mudou o espírito. Esses caras até se sacrificam, Erlanger. Esses caras saem lá de um fuso horário, vêm para cá para jogar uma eliminatória de Copa do Mundo, estão todos milionários, podiam falar, não quero saber de... Vem, porque gostam de jogar pela seleção brasileira, mas é outra coisa. Não... O Erlanger, há quanto tempo você não discute uma convocação de seleção brasileira? Por que não convocar o centroavante do Flamengo? Porque hoje a discussão não é que convocaram o centroavante do Corinthians e não o do Flamengo. É que convocaram o centroavante do Bayern Munique e não o do Barcelona. Ora, dane-se. Dane-se. Entendeu? Antes você se lembra disso. Né? Como é que deixaram de fora... O Zico não era titular na Copa de 78. Que absurdo. O Jorge Mendonça era. Mas como pode? Mas porque um era do Palmeiras, o outro era do Flamengo. Né? Acabou isso. Isso que você falou da... Quer dizer, claro que todo mundo aqui torce pelo Brasil. Mas, assim, é uma coisa curiosa ver a geração dos meus filhos, que vai fazer 18 anos agora, quando a gente viajava, assim, comprava camisa da Itália, do uniforme da França, do uniforme de Israel. A única coisa que eu negociei, assim, Argentina, não. Mas eu nunca imaginei, na minha geração, eu estar usando um uniforme de uma seleção que não fosse a brasileira. Erlanger, dentre as maldades feitas por Ricardo Teixeira na CBF, uma ele fez com requintes de crueldade e, infelizmente, foi muito bem sucedido. Veja que algum motivo há para o calendário do futebol brasileiro estar desconectado do calendário do futebol mundial. O calendário do futebol mundial, a temporada começa em julho, agosto e vai até o outro ano. No Brasil vai de janeiro a dezembro, como o ano fiscal. Muito bem. O que ele conseguiu com isso? Que os clubes brasileiros não mais excursionassem, não mais participassem dos torneios de verão, de pré-temporada na Europa. Entendi. Aí você entra numa loja de material esportivo, você já cansou de fazer isso pelo mundo afora, a primeira camisa que você vê é a camisa amarela do Brasil na vitrine. Tá? Você entra na loja, você vê a camisa do Bayern, do Barcelona, do Real Madrid, do Milan, da Juventus, do Liverpool, do Manchester United, do Boca Juniors, do River Plate, e você não vê a camisa do Flamengo. Você não vê a camisa do Santos, do Pelé. Você não vê a camisa do São Paulo, 3 vezes campeão do mundo. Você não vê nenhuma camisa de clube brasileiro. Ele matou a imagem dos clubes brasileiros lá fora.
A grife do futebol brasileiro é a camisa da CBF. Pentacampeão mundial. Vive disso. Eu não tinha pensado nisso. Não. É isso. Juca, vamos politizar a conversa. Nós vimos aqui ontem, né, a NBA suspendendo partida em protesto à violência policial contra pretos, que nós vivemos aqui. Primeiro, existe racismo no futebol brasileiro? Opa! Me diga um treinador de clube da primeira divisão hoje no futebol brasileiro. Vou te ajudar, tem o Roger Machado no Bahia. Me diga um presidente de clube de primeira divisão negro. Tem nenhum. Me diga um técnico negro brasileiro que disputou a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Tem nenhum. Tem um brasileiro que disputou, o Didi, pelo Peru, em 70. É verdade. Vou mais longe para você. Todos, com exceção de um, jogadores brasileiros que foram número 1 do mundo, Didi, Pelé, Mané, Romário, os Ronaldos, Fenômeno Gaúcho, o Rivaldo, a Marta, todos negros. Só um não, o Kaká. Só um branco. Digamos, e vamos considerar o menos genial de todos. É o máximo que a gente admite, que eles joguem futebol, mas que eles assumam postos diretivos, nem pensar. Nem pensar. Mas a torcida não é racista como a torcida... ninguém fica gritando macaco a torcida, no Brasil, né? Lembre-se do que a torcida do Grêmio fez com o goleiro Aranha no jogo contra o Santos. Tem razão. Lembre-se, não é assim não. Não é assim não. O Vanderlei Luxemburgo, que de branco não tem nada, diz que é sacanagem. Isso é do futebol, isso pertence ao futebol, isso não é racismo, isso é para provocar o jogador, chamar de bicha. Não podemos normalizar esse tipo de coisa. Não podemos normalizar esse tipo de coisa. Chama-se sim de macaco, se imita macaco, existem N situações, não vou nem citar, até de jogador, de treinador, que incorreu nesse tipo de... Agora, não é, evidentemente, como a gente vê em certos países da Europa, tá certo, em que a coisa é realmente brava, né? Mas nos Estados Unidos, isso que nós estamos vendo os americanos, os atletas negros americanos fazer, e não apenas na NBA, né? A NFL parou também, uma tenista recusou-se a ir para o US Open, a coisa vai pegar. Mais, né? Hoje não teve jogo de novo na NBA, parece que amanhã vai ter, né? Quer dizer, a frase de um dos jogadores dizendo: vocês gostam de matar a gente? Muito bem, então vocês não vão ver a gente jogar. Tem uma entrevista do Doc Rivers, que é um dos raros treinadores negros da NBA, em que ele diz isso. Eu olho para a convenção republicana, vejo o Trump falando de medo. Mas vocês têm medo do quê? Somos nós que levamos tiro. Somos nós que somos presos. Somos nós que morremos. Por que nós insistimos tanto em amar esse país se vocês não nos amam? E começa a chorar. Esse foi o discurso do LeBron James também. Do Cassius Clay para não isso. Por que eu vou para uma guerra de um país que... Não tem nada a ver com isso, né? Que me maltrata. Isso. E ontem o LeBron James deu um fuck you pro Truman, né? Pro Truman. Truman não, coitado. Coitado do Truman. Mas mandou o presidente... Dane-se o presidente. Estou enojado. Exijo mudanças. Não vou jogar. Juca, a gente sabe, assim, o jogador de basquete americano, assim, também, os jogadores brasileiros geralmente são de origem humilde.
os jogadores americanos também não são, se bem que tem muitos que vêm por universidade e tal, não sei o quê. Se falta de consciência política do jogador brasileiro, mas é uma coisa que está me chocando muito, esse minuto de silêncio que está tendo antes das partidas de futebol. Você não acha que é uma coisa de uma hipocrisia Absoluta enorme? hipocrisia. Bom, em primeiro lugar, né, só para desmentir o Nelson Rodrigues, que diz que o Maracanã vai até o minuto de silêncio, que agora não pode vaiar, né, porque não tem ninguém no estádio. Tem público. É a única maneira de respeitar o minuto de silêncio. O Erlanger, o atleta, por definição, é um ser voltado para o próprio umbigo, é um ser egoísta, é um cara que sabe que a carreira dele é curta, ele só está preocupado em ganhar o jogo no domingo, em bater o recorde na piscina, na pista, em fazer mais ponto na quadra. Ele, em regra, é isso. No Brasil, agravado pelo fato de nós termos o sistema educacional que nós temos, feito para a manutenção do poder dessa nossa elite absolutamente voltada também para os próprios anéis e os próprios dedos. Então, exigir que o nosso atleta tenha consciência política é uma exigência, é um pouco como se você exigisse heroísmo com o pescoço alheio, entendeu? Não há condição, não há condição. Esse cara, e o pior é que aqueles que ascendem socialmente reproduzem o discurso da segurança pública, do carro blindado, do condomínio blindado, porque eles querem manter, claro, não querem perder o patrimônio que eles amealharam com tanta dificuldade e que eles jamais sonharam quando crianças que poderiam ter. Então, assim, para você dar... assim, o LeBron James está, assim, ele é elite, mas cai a ficha para ele, que ele tem que ter... Um esportista não deixa de ser um homem público, né? Mas claro não. E tem essa bobagem dessa discussão, né, que esporte e política não se misturam, mas se misturam o dia inteiro, todos os dias. Né? Esse era o discurso do João Avelange. Né? A FIFA é uma entidade suprapartidária. O que lhe permitia andar de braço dado com ditadores da África, da América, fazer Copa do Mundo na Argentina do Videla. Né? Claro, porque não faz política. Aí faz a pior espécie de política. Né? Ele comemorava que tinha mais filiados do que a ONU. Do que a ONU. Isso. Mas alguns afiliados, provavelmente, que a ONU não gostaria de ter. Exatamente. Juca, então explica aí que diabo é esse esportes pela democracia. É para mudar isso? Você faz parte desse grupo. Como é que ele funciona? O que ele faz? Esse grupo nasceu muito em função de uma resistência e uma indignação com as coisas que estão acontecendo nesse momento no Brasil. Né? A mortandade da juventude negra, o desmatamento na Amazônia, tudo isso levou com que um grupo pequeno de ex-atletas, Casagrande, Vera Mossa, Isabel, né, se unissem para fazer uma pregação democrática e acabou tendo adesões as mais generalizadas. O Erlanger, nós participamos juntos de um grupo, né? O Juntos. Vamos chegar lá. Mas que nasce assim. Você sabe como nasce o Juntos. Sei. Então, vamos falar logo sobre o Juntos? Então, o Juntos nasce como? Não, mas só conclui. Que tipo de ação o esporte pela democracia faz? O que o esporte pela democracia tem feito, que é muito legal, tem feito lives gigantescas tratando da questão indígena, tratando da questão do racismo, tratando da questão da violência da polícia militar pelo Brasil afora, tratando da questão do racismo no cinema, porque tem um bando de cineastas dentro do grupo, tratando das questões da democracia, propriamente dita, e tratando das questões da cartolagem no esporte. E tem feito manifestos, enfim, estão se inserindo nesse esforço pela manutenção da democracia, que a democracia brasileira não entre em colapso. Vou ter que, antes de ir para o Juntos, você vê risco de... Quer dizer, acho que a gente não está nem numa democracia plena, mas essa paranoia que estava aí do risco de retrocesso, você acha que ainda existe? Erlanger, 3 meses atrás, se você me fizesse essa pergunta,
eu não teria a menor dúvida em dizer para você que o senhor Jair Bolsonaro estava tramando um golpe, estava procurando confusão e, se tivesse chance, fechava o Congresso, o STF e o Diabo 4. Tá? Bendita prisão do Queiroz, que obrigou que ele desse uma recueta e passasse a conspirar em silêncio e reverberar menos. Você viu que bastou uma pesquisa de opinião mostrar que ele tinha retomado patamares aceitáveis de popularidade para ele voltar A truculência. à truculência. Porque é do feitio dele. É a história do escorpião e da tartaruga. Nunca sei se era o escorpião e o sapo. O sapo. É do sapo. O da tartaruga é o sapo, né? É porque tartaruga ia ser difícil do escorpião furar. Mas o pescocinho ali dá, enfim. Mas é isso. Acho que nós corríamos sério risco. E temos que estar permanentemente vigilantes. Porque, Ernesto, aqui em São Paulo, era muito frequente você ouvir entendidos dizerem o seguinte: mais cedo ou mais tarde o PCC vai chegar ao poder. Tamanha organização do PCC. Erlanger, as milícias chegaram antes. No Rio foi a mesma coisa. Isso. As milícias no Rio, chegaram não, agora virou Brasil, né? Isso. É isso. Mas, porque assim, nós estamos num Estado dirigido por um miliciano, com linguajar de miliciano, com postura de miliciano, com arrecadação de miliciano, tudo de miliciano. Mas aí quando, não vou dizer exatamente o outro lado, mas assim, digamos, uma outra postura ideológica. Você faz parte de um grupo contra a violência policial em São Paulo. Então nós não estamos falando mais de Bolsonaro, nós estamos falando de Dória. Que se elegeu como? De Bolsodória, na onda, né, dessa coisa, desse discurso nebuloso, desse discurso miserável, desse discurso anti-iluminista, e dizia como o governador do Rio: tiro na cabecinha, bandido vai entrar deitado no cemitério. Era esse o discurso. Esse o discurso. Sem tirar nem pôr. Para mim, João Dória não está no arco democrático. Como o Witzel não está no arco democrático. Não, sem dúvida. Entendeu? São Agora, mais do mesmo. O Dória é um Bolsonaro de grife, mas bem vestido. É o que ele é. Conheço bem há anos. Uma das coisas que eu sempre tenho perguntado, digamos, quem está no campo da esquerda, porque assim, eu fico muita raiva da direita, mas eu fico com muita raiva da esquerda pela incapacidade de se unir. Eu sempre cito, sou até repetitivo, essa história que o Partido Comunista dizia, o partidão, né? Unidade da universidade, da diversidade. Tem mais coisas que nos unem de fundamental, então a gente resolve lá na frente. Aí você vê o Ciro brigando com o Lula não participando disso. É irritante pra caramba isso, né? Você, como esquerdista histórico, onde é que pega? Minha formação, eu sempre digo isso, ter sido do partidão pode não dar nenhum futuro, mas dá um passado... Perdão, tem que interromper. A sua frase Dória Bolsonaro de grife está fazendo um maior sucesso. Entendeu? Ter sido no partidão não pode não dar nenhum futuro, mas dá um passado. Eu sou a favor de uma frente ampla, tão ampla até doer. Até doer. O Erlanger, primeira entrevista que eu fiz com o Lula, tão logo ele saiu da cadeia, agora em Curitiba, a minha primeira pergunta foi o seguinte: presidente, eu imaginava que o senhor fosse sair da cadeia Mandela, e estou vendo que o senhor saiu Vila Euclides. O que aconteceu? Ele diminuiu, não é? O que aconteceu? Sabe qual foi a resposta dele? Eu nunca deixei de ser Vila Euclides. E ele, aquilo que ele tinha de ser capaz, de ser o conciliador, de ser o cara, de ter uma postura de estadista, ele esqueceu em Curitiba.
Ele se recusar a assinar um manifesto, porque o Fernando Henrique assina um manifesto, aí, velho, aí não tem conversa. Porque se o Fernando Henrique... Eu tenho uma série de críticas ao governo Fernando Henrique, como tem o governo Lula, como tenho mais ainda o governo Dilma. Mas se o Fernando Henrique virou inimigo... O Fernando Henrique foi visitá-lo na cadeia. Não foi. Na época da ditadura. Sim, na época da ditadura. E depois, eles tinham uma relação de carinho. E depois a favor dele na Lava Jato. A história do Instituto Lula. Eu acho que, na verdade, a gente fica refém de vaidades, entendeu? E não de princípios políticos. Estou errado? Não, você sabe o que é, Erlanger? É aquela velha coisa, você sabe perfeitamente como isso se dá dentro das casas de família. Briga de irmãos é muito pior do que a briga com o vizinho. O cara se dá melhor com o vizinho do que com o irmão. É complicado isso. Agora, é absolutamente inexplicável e inaceitável que, neste momento no Brasil, não haja uma frente ampla, de fato, lutando por aquilo que é essencial. Porque para que você tenha 22, você tem que ter 20. Você tem que garantir que haja. E o que eu estou falando, eu não estou propondo necessariamente uma frente eleitoral. Eu estou propondo uma frente de conjuntura para a manutenção da democracia no Brasil. E vou mais longe. Nós temos que ter clareza que perdemos a narrativa. Vá falar de democracia para quem está com fome. Quem está com fome quer o auxílio emergencial. E é isso que a gente tem que ter clareza. E disputar essa discussão. Disputar esse discurso. E não temos clareza de fazer isso. Essa que é a verdade. E estamos perdendo por causa disso. E não adianta ficar chorando. Porque ninguém sabe melhor do que o povo quais são seus interesses imediatos. O próprio Lula, quando lhe perguntam, o senhor fez 40 milhões de consumidores, mas não fez 40 milhões de cidadãos, ele responde que ninguém vira cidadão de estômago vazio. Vá lá, ok, mas ninguém me convence que você não pode, ao mesmo tempo em que você enche o estômago, dar boa educação, dar boa escola. Uma coisa eu acho que não exclui a outra. E a verdade é que os nossos governos populares perderam muito de vista a formação de cidadania. Não investiram como deveriam investir na educação. Essa que é a verdade. Vamos chegar... Assim, eu já falei que tem comprometimento, você sabe que eu estou junto com você nos juntos, mas eu acho que você poderia explicar o movimento do que se trata, porque inclusive eu entrei porque eu nunca vi, tem essa abrangência, né? Então, como é que nasce o Juntos? 10 artistas, roteiristas, diretoras, resolvem fazer um manifesto protestando contra a Regina Duarte. E acham que esse manifesto vai ter 50 assinaturas. E o manifesto tem 500 assinaturas. Quase toda a classe artística assumiu. Até pessoas que não se esperava, a Maite Proença, não sei... Bom, aí não se esperava por ser muito amiga da Regina, não por outra razão. Né? Aí Bolsonaro vai para frente do quartel, começa aquele discurso e tal, papá. Essas 10 pessoas, mais o Antônio Prata, mais não sei quem, resolvem fazer um manifesto pela democracia. Um manifesto, bem da verdade, em bom português, a favor da luz elétrica e da água encanada. Porque era um manifesto absolutamente, digamos, anódino. Não, assim, o que eu achei sedutor, ele não é contra nada, ele é a favor. Isso, liberdade, vida. Isso. E também não indicava nenhum candidato, não fazia nenhum discurso de esquerda. Nada. Era um manifesto pela democracia. Esperando, bom, já que o da Regina Duarte teve 500 assinaturas, esse vai ter umas 1.500. E como você sabe, teve quase 300 mil em 4, 5 dias.
Negócio de maluco. Você sabe que eu vou ter que contar uma história que você não sabe. Ah. Quando eu fui entrar logo de saída, indicava ambiente não seguro. Eles sabem que os caras sabotaram na primeira hora, devem ter perdido a assinatura. Eu fiquei desesperado ligando para as pessoas. Mas sem dúvida, ué, a Carol Couto... Sabotaram, impediram as assinaturas. A Carolina Teria muito Couto, mais. a Carolina Couto, que é uma das cabeças, ela teve as suas... Ela ficou mais de um mês sem nada. Entraram... Ela viu... Invadiram todos os... E ela viu, deve ter sido uma cena terrível, ela viu no celular dela os caras trabalhando dentro da rede dela. Ela viu. Assim, é que você falou, é complicado porque a gente não está lidando com direito, a gente está lidando com um bandido, né? É um troço Isso. complexo, Agora, né? Elanger, Que bom eu poder falar isso numa entrevista. não, Elanger, segunda-feira, hoje é a quinta. Segunda-feira passada, eu fiz uma conversa com um grupo que se chama Grupo Democrático de Ermelino Matarazzo, que é um bairro de periferia aqui em São Paulo. Né? Era, sei lá, umas 70 pessoas participando. E você sabe qual foi a minha conversa com eles? Minha conversa foi, e eu acho que tem que ser essa a conversa da gente. Olha aqui, eu não quero e não vou te pedir para votar no meu candidato. Eu não vou te pedir para votar em alguém de esquerda. Eu vou te pedir para votar em alguém da direita civilizada. Você que votou no Bolsonaro, que está arrependido, está procurando um caminho, mas eu odeio o PT, acha que o Boulos come criancinha, que o Lula é o... Escuta, o Alckmin é um político civilizado. O Amoedo, enfim, escolha alguém da direita, mas que não seja uma besta fera. Escolha alguém civilizado. Essa escolha que foi feita em 18 foi um erro. Todos nós erramos. Cansei de votar errado. Cansei de me decepcionar com candidatos em que eu votei. Todos nós temos esse direito de nos enganar. Mas vamos corrigir. Agora, corrija do teu jeito, não do meu. Mas é isso. Entendeu? Porque fica também essa coisa da disputa. Tem que ser do meu campo. Não, não tem que ser do meu campo. Não tem que ser do meu campo. Tem que ser do campo da civilização. É isso. Eu acho que é esse discurso. Se a gente começar a fazer esse discurso, a gente começa a ganhar mais simpatia. Entendeu? Porque nós estamos fazendo, de toda maneira, um discurso inalcançável, típico de nós, é claro, somos todos intelectualizados, gostamos do Chico Buarque, do Caetano Veloso. A gente fala muito no grupo a dificuldade do intelectual, vamos dizer assim, de furar a bolha, né? A gente parece que está falando sempre para a gente mesmo e tal. Isso. Mas isso é um fiasco, né? É isso. E foi nesse aspecto que o Juntos foi uma surpresa, porque de repente, claro que as 300 mil assinaturas não são da bolha. Né? Agora, como é que a gente mantém isso? Esse é o nosso desafio. Né? Vamos voltar. E ninguém ali quer ser candidato a nada. A Carol não vai ser, o Prata não vai ser, você não vai ser, eu não vou ser. Candidato a coisa alguma. Né? Candidato a fazer um país melhor, mais alegre, mais justo, mais isso. Né? Para a gente acabar para cima, vamos voltar para... Não vamos largar a luta, mas vamos voltar para futebol. Eu não resisto. Escala a seleção brasileira de todos os tempos. De todos. Você sabe que isso varia conforme o meu humor, conforme o meu dia. Mas eu costumo brincar, hoje eu estou assim, nesse dia mais pacífico, eu costumo dizer o seguinte, a minha seleção tem uma defesa todinha santificada. Aí eu forço um pouco a barra para escolher só jogadores santificados. Gilmar dos Santos Neves, Djalma Santos, Márcio Santos, da Copa de 94, Aldair Santos e Nilton Santos. Concorda comigo que Gilmar, Djalma e Nilton... Não. A minha dúvida é o Márcio Santos. Mas... Isso. Você pode pôr aí o Mauro Ramos de Oliveira, você pode pôr o Domingos da Guia. É complicado a gente ter que lidar de jogador que a gente não viu jogando. Isso, eu só escalo o jogador que eu vi. Meu meio de campo.
Paulo Roberto Falcão, Didi e Rivelino. Olha que coisa. Deixa o Gerson de fora. Deixa o Galinho do Quintino de fora. Não, isso aqui, ó, tô aqui. Meu ataque, Garrincha, Tostão e Pelé. Você fala um troço, eu não sei como é que não se percebe. Você falou que nem ele, assim, eu considero, sempre falam Pelé, Garrincha, eu acho o Tostão um negócio... Mas eu vi de você que nem o Tostão tem noção do... Não, ele fica bravo comigo. Ele fica bravo, ele fala, por que você gosta de mim? Você é meu amigo, você fica me pondo umas frias. Eu não seria titular no ataque de 70. Eu não seria eu titular. Acho que o Tostão era um pouco mal resolvido. Eu acho que o fim da carreira dele foi meio precipitado. Eu acho que ele... Não, ele teve a coisa do olho, né? Do olho, ou né? ele parava ou ele perdia a vista. Né? O Erlanger, eu digo, ele fica bravo comigo. Eu digo para ele, o Tostão é a nossa Greta Garbo. Leave me alone. Ele não quer sair de casa. E um grande comentarista. Amigo, ele escreve como ele jogava, ele é minimalista. O Tostão é um leitor voraz. O Tostão é apaixonado por Fernando Pessoa, por Guimarães Rosa, por Paulo Mendes Campos. O Tostão, eu conheço bem o Tostão. Convivi bastante com o Tostão. 3 Copas do Mundo de não desgrudarmos. Eu era o motorista dele na África do Sul, porque ele era incapaz de dirigir na mão inglesa, e eu era capaz, então eu dirigia para ele. Né? O Tostão é uma figura rara, Erlanger. O Tostão é uma figura adorável. Adorável, é um gênio da raça. Uma das músicas mais lindas do Milton Nascimento é por Tostão. E você ouve a música, você vê o Tostão jogando. Juca, nós estamos aqui esgotando o nosso tempo. Eu encerro sempre assim. Qual um sonho que você acha que você ainda vai se ver realizado na sua vida? Erlanger, não me pergunte isso, porque o meu sonho, isso parece demagogia, né? Mas o meu sonho, eu acho que eu não vou ver. Por isso eu fiz um livro cujo título é Confesso que Perdi. Porque o meu sonho aos 20 anos de idade, e chegar aos 70 como eu estou, de ter um Brasil mais justo, um Brasil em que todos pudessem comer 3 vezes por dia, morar, ir para a escola, ter saúde pública. Esse sonho eu não vou ver realizado, tomara que as minhas netas vejam. Então, isso é uma coisa que me angustia, me faz... É claro que eu não sou um cara derrotado profissionalmente, pessoalmente, familiarmente, nada disso. Mas, como ser político, eu me considero um cara que perdeu. Espero que as minhas netas ganhem. Mas você está em luta, está aí no campo. Então, eu tenho amigos que dizem... A frase argentina não está morto quem peleia. Sim, não. O meu lema eu roubei do Ivan Lins e do Vitor Martins, é desesperar jamais. Esse é o meu lema. Né? Mas eu fico... essa coisa, quer dizer, eu tenho amigos que dizem que o título do livro devia ser... No mínimo, confesso que empatei, ou pelo menos... Eu fui para os pênaltis. Confesso que perdi, mas foi roubado. Mas é isso. O Erlanger, um país como o Brasil, a gente está do jeito que está, velho. Um país com a riqueza que o Brasil tem. A gente não ser capaz de ter transformado isso numa distribuição mais justa por 210 milhões de habitantes. Mas, enfim, não está muerto quem peleia. Seguimos a luta. Nossos netos vão fazer o que a gente não conseguiu fazer. Olha só, Juca, te agradeço muito. Você tem uma ideia. Eu consegui ouvir você. A prova de que é a unidade da diversidade, que eu vi você barrou o Zico, eu não interrompi a live. Agora, para seu consolo, eu barro o Zico como eu barro o Sócrates. Não tem um corintiano aí no... É isso. Tem o Rivelino. Time, né? Tem o Rivelino, que é... Não, o Rivelino Fluminense. Jogava no Fluminense. Tá certo. Tá bom. Juca, um grande abraço. E saudações rubro-negras. Saudações alvinegras. Nos vemos juntos. Tchau. Tchau, valeu. querido. Tchau.